Bom, meu nome é Alan, eu tenho 66 anos, eu sou morador da Vila Yamaguchi desde 1988, né? Meus pais são japoneses, né? Eu sou filho de imigrantes, né? E tenho formação acadêmica em medicina veterinária em Londrina, né? Eu e o Romeu somos de Londrina, né? Então, basicamente isso, né? Mas recém recém-separado, estava casado até um ano e meio atrás, dois filhos, um netinho no Japão, basicamente é isso. Depois a gente fala mais sobre isso. Coisas mudaram, né, de 6 anos para cá. Então, aí, boa noite a todos e a todas. Eu sou chamado de Romeu. Eu também sou morador aqui da Vila Yamaguchi desde o começo, de 1988. Eu e o Alan fomos colegas de faculdade, né? Então, ele separou da esposa, mas não separou de mim. A gente continua junto há quase 40 anos. E não só ele, né? Mas aqui os membros da Vila Yamaguchi, a maioria aqui já está junto há mais de 20, 25 anos, né? Então eu vou falar um pouquinho mais, né? Assim, eu também tenho 63 anos, também fiz medicina veterinária, e tenho um filho, né? E moro aqui na Vila Yamaguchi desde o começo. Também minha família trabalhava com agricultura, né? E eu fui fazer a faculdade de medicina veterinária. E lá na faculdade de medicina veterinária, então, eu conheci o Alan, isso em Londrina. E aí a gente junto também participou do movimento estudantil, né? Naquela época a gente estava final de anos 70, início de anos 80, a gente estava aí no final da ditadura, e aí a gente participava dos movimentos, das manifestações, né? Dos atos públicos e tal, né? Enfrentava a polícia, tudo isso. E esse movimento, digamos, estudantil que a gente participou, na minha experiência, assim, foi uma coisa bastante interessante, mas chegou um momento também desse movimento estudantil que eu particularmente percebi que, assim, não era questão só de mudar a sociedade ou construir um mundo que a gente queria, mas essa mudança começava a partir de dentro de si, né? E a gente também, lá na faculdade, começou um movimento de agricultura orgânica, né? Tinha a Chácara Canaã, onde tinha a horta, a gente fazia várias atividades lá. E, através, então, desse movimento, né, a gente conheceu o Yamagishi, no Japão, né, que é umas comunidades que existem no Japão, que foram inspiradas na ideia de um anarquista japonês chamado Miyozo Yamagishi. Então, a gente foi para lá, ficamos lá em torno de 2 anos, e quando voltamos para o Brasil, então, a gente resolveu arrumar um pedaço de terra para fazer a Vila Yamaguchi. E a gente acabou achando esse pedaço de terra aqui em Jaguariúna, e estamos aqui até hoje. Pronto. Massa, muito bom. Eu acho muito legal ouvir a história de vocês, porque já são 30 anos, né, de relação, e é muito legal que nesses 30 anos vocês passaram por muitos movimentos, né, de transformação. O Romeu contando aí do movimento estudantil, também muito atuante no movimento pelos orgânicos, né? Enfim, então são muitos movimentos. E aí eu queria saber de vocês, né, para começar, então o que mudou, que movimentos aconteceram aí na Vila Yamaguchi, na vida de vocês, de 6 anos para cá, né, na visão de vocês dessa vida em comunidade. Tá, então, já que o Romeu falou a visão dele, né, a versão dele, como é que foi esse período de começar a gente... É mais ou menos igual, mas eu tinha um foco na época, né? Eu também participei do movimento estudantil, e aí eu comecei a interessar por agricultura orgânica, ecologia, meio ambiente,
e também as relações humanas, né? E aí, em vez de a gente ver a transformação na sociedade em grande escala, por que a gente não faz uma coisa, uma pequena sociedade onde possa realizar essa coisa que a gente almeja, né? Uma sociedade ideal. E aí fui atrás de comunidades. Na época, falava-se comunidade alternativa, né? Então, já tinha esse movimento de comunidade alternativa, que é mais ou menos, digamos assim, resquício do movimento hippie, né? E aí eu fui atrás disso. E aí, nessa busca, como é que tem, o que são essas experiências que tem na época? No Brasil também tinha alguns movimentos, pessoal, né? Bicho grilo indo para o mato e tal. E aí, eu, como tinha origem japonesa, eu falei, não, eu vou procurar o que tem lá no Japão, ao mesmo tempo procurar minhas raízes, né? E aí que a gente encontrou, então, o pessoal do Vila Yamagishi no Japão, né? E aí eu fiquei muito focado em mirar essa experiência em Yamagishi e reproduzir aqui, né? De construir uma comunidade, uma vila desse jeito, né? Então, isso foi um movimento de construção, de juntar pessoas. Aí, nessa época, a gente tinha muito intercâmbio com o pessoal do Japão, o pessoal do Yamagishi do Japão, eles vinham para cá, a gente ia para lá. Era um movimento bastante intenso, né? Mas esse modelo, a gente começou em 88, em 2000, teve um movimento de revisão. Espera aí, será que está bom desse jeito? Né? Estava acontecendo muito problema de relacionamento, de gestão das coisas. E aí teve um momento de revisão. Mas vamos pensar a partir do zero, né? Vamos zerar tudo e repensar tudo, né? Aí esse modelo de Vila Yamagishi, né? No ano 2000, para mim particularmente, quebrou isso, né? E aí, a partir até no 2000, a gente chegou a ter 40 pessoas, quase 60 pessoas morando aqui perto, aqui na vila, né? Então, no ano 2000, as pessoas foram, cada um... Vazio. Né? Tipo, cada um vamos fazer o que quer mesmo. Saíram, outros ficaram. E a partir de 2000, as pessoas que ficaram, vão continuar pesquisando mais sobre como é que é essa questão de viver em comunidade, porque a gente viu que não é o formato de comunidade morando junto, dá muito problema se a gente não olhar para as relações humanas, né? Como é que está aqui dentro, né? E aí, a partir de 2000, a gente começou a fazer essa pesquisa junto com o pessoal lá do Japão, que também um grupo de pessoas saiu do Yamagishi lá no Japão, se juntou em outra cidade chamada Suzuka. Em torno de 100 famílias se juntaram para lá, se mudaram para lá, e começou outra experiência, né? E aí, a partir de 2000, a gente mantém esse intercâmbio com a experiência do pessoal do Suzuka, né? Então, teve esse momento digamos... Alan, você está saindo da câmera, fica um pouquinho... Teve esse momento de revisão, né? Na época. E... Você tem outra pergunta? Tem. Uma coisa só, eu esqueci, eu pedi para vocês se apresentarem, eu esqueci de me apresentar, então só me apresentar rapidinho. Eu sou Ilana Majerovics e eu faço parte do projeto Ecovillage Brasil, sou designer, facilitadora, pesquisadora aí da vida. E rapidamente, né? E aí é interessante porque eu sinto que eu fiz um movimento parecido, porque eu comecei a buscar, né, Ecovila, sustentabilidade e tal, depois de 2013, que foi um ano muito emblemático, assim, principalmente para os jovens, né, que estavam indo às ruas, nas manifestações, e que, no meu caso, né, que eu vi a coisa virar muito rápido, né, por um caminho que eu não achei que era o caminho interessante, né, que é o caminho que veio nos colocar aqui nesse momento com esse governo atual. Então,
eu já senti que pela macropolítica, né, eu senti que ia ser muito difícil mudar alguma coisa. Então, que ia ter que encontrar caminhos que fossem pela micropolítica, né? Começar aqui do meu indivíduo, do grupo, para ir para cima, para ir para algo maior. Então, eu vejo que teve uma similaridade assim com a história que vocês contam, né? E aí, hoje, nesse momento, né? Tipo, quando em 2014, quando eu fui fazer o filme e procurar, né, Ecovilas, eu acho que eu ainda tinha muita esperança, assim. Por mais que a coisa já tivesse descambado, eu ainda tinha muita esperança com o rumo da nação e tudo mais. E hoje, né, a gente está num cenário muito complexo, que ao mesmo tempo faz elevar a necessidade, talvez, de experiências como, por exemplo, a Vila Yamagishi, né? Então, e pelo menos da minha visão, acho que essa é uma mudança, né? Muito, muito forte, assim, de 6 anos até agora, assim. Mas vocês foram, então, tendo um movimento aí muito forte de conexão, então, com a Rede Aswan, né? Então, vocês podem contar um pouco o que essa conexão com a Rede Aswan transformou, assim, na vida de vocês, na comunidade e tudo mais? Tá muito boa essa dinâmica. Então, como o Alan falou, né, assim, teve esse grupo de pessoas que lá do Japão, né, das vilas de Yamagishi lá no Japão, que resolveram ir para a cidade, porque as vilas de Yamagishi lá no Japão também são todas rurais, né? E aí esse grupo foi para a cidade e com a disposição de construir uma comunidade urbana tal, e aprofundar nessa questão dos relacionamentos humanos, né? E isso foi no ano de 2000, mas a gente aqui também no Brasil, a gente sempre teve contato com essas pessoas, acompanhava os trabalhos dele. E a partir de 2002, tal, de vez em quando um de nós ia para lá e fazia cursos lá, participava do processo de formação lá da comunidade Aswan lá no Japão. E lá também sofreu muitas mudanças, né? Muitas mudanças, muitas transformações nesses 20 anos que existe lá, e a gente esteve acompanhando essas transformações, né? E uma das coisas, por exemplo, essas pessoas que foram para a cidade eram todas pessoas que já moravam em comunidade há muito tempo, né? Já tinham essa experiência de vida comunitária e tinham muita vontade de fazer uma comunidade urbana em que as pessoas realmente fossem felizes, né? E que fosse uma comunidade assim onde qualquer pessoa pudesse viver bem no sentido dos relacionamentos humanos e tudo mais. Mas só com essa vontade, né, não foi suficiente, né? Mesmo pessoas experientes e com vontade, eles se reuniram lá e logo começou a montar uma empresa e tal, e começaram a trabalhar junto, e já começou, então, o problema de relacionamento, você trabalha mais que eu trabalho mais que você, aquelas coisas de relacionamento, e aí eles falaram, não, então a gente precisa se reunir, conversar mais, para ver como fazer para viver sem esses problemas, né? Para aceitar o outro do jeito que para eu ser do jeito que eu sou, né? E parece que quanto mais se reuniam, mais problemas surgiam, porque as pessoas começavam a ficar com uma imagem fixa um do outro, né? E o que aconteceu lá é que eles resolveram, não, fizeram uma constatação, né, que é bastante importante, que não adianta só vontade e não adianta só experiência, né? A gente precisa também fazer pesquisa, né? Como é que é? Então a gente quer construir um local onde as pessoas, os seres humanos, possam ser seres humanos de verdade, seres humanos integrais, possam ser plenos, felizes e tudo mais. Mas como fazer para conseguir isso, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer precisa ter pesquisa, né? Então foi fundado o Instituto Science de pesquisa, né? E esse instituto então se dedicou a pesquisar sobre a natureza do ser humano, né? Como que é o ser humano na sua origem. O que a gente tem hoje somos nós, seres humanos, que fomos, assim, digamos, condicionados ou formatados pela sociedade onde a gente nasceu, né? Quando a gente nasce, a gente não tem nada desses conceitos de posse, né? Conceito de moral, essas coisas, a gente não tem nada disso. Isso a gente absorve
do ambiente onde a gente vive, na sociedade onde a gente vive. Mas como que será o ser humano na sua origem, né? Como é que é o ser humano? E esses conceitos sociais também, eles variam muito dependendo da região, dependendo da cultura e tudo mais. Então, o ser humano ele tem essa flexibilidade, né? Então, a pesquisa do Instituto Science se baseia principalmente em conhecer a natureza, né, original do ser humano. E esse instituto de pesquisa também ele é ligado à comunidade, a comunidade Ezuan, que é um local que é dentro da cidade de Suzuka, mas não é assim como uma comunidade como a maioria imagina, que todo mundo mora junto, no mesmo lugar, trabalha junto. Lá, cada um tem a sua casa, né? Tem as atividades em comum, de trabalho, algumas coisas, mas cada um pode exercer sua individualidade, morar no tipo de casa que está mais adaptada para si mesmo e tudo mais. Então, todas as pesquisas que são feitas lá no Instituto Science, elas são transformadas em cursos, né? E o pessoal da comunidade faz o curso na Escola Science, que é uma escola ligada ao Instituto Science, faz o curso lá, volta para a comunidade, tenta aplicar o que conseguiu captar nos cursos, tenta aplicar na comunidade, e o resultado dessa aplicação prática na comunidade volta para a pesquisa, né? E aí se pesquisa mais, se aprofunda, isso se transforma em curso de novo e as pessoas vão fazendo. Então é um ciclo infinito, né? De pesquisa, aprendizado, aplicação prática, aprofundamento da pesquisa, aprendizado. Então isso, e eu particularmente fico muito espantado em ver o poder de evolução que isso tem, o poder de aprofundamento na pesquisa, né? Porque muitas vezes as pesquisas também que são feitas não são baseadas na prática, ou no resultado da prática. E, bom, nós, então, aqui no Brasil, né, desde do 2002, por aí, a gente começou a ir para o Japão de vez em quando, uma hora ia um, outra hora ia outro, fazíamos os cursos lá, e fomos cada vez mais percebendo a importância, né, desse trabalho. E aí, em 2016, finalmente, a gente, digamos assim, oficializou, né, essa parceria com o Instituto Science lá do Japão, com a Escola Science lá no Japão, e fundamos aqui no Brasil a Escola Science. E desde 2016, então, a gente vem fazendo, né, os cursos que são desenvolvidos lá no Instituto Science, né, a gente vem fazendo aqui no Brasil e trazendo também pesquisadores lá do Instituto Science do Japão para vir fazer cursos aqui com a gente. Era mais ou menos isso que eu ia falar ou tinha mais alguma coisa? Não sei, você está sentindo de falar mais alguma coisa? Não, ela não fala, vai. Então vai, Alan. Eu só alguém me avisa quando tiver faltando, sei lá, 10 minutos, assim, para o fim. Antes da... Tá, quando for 7h40, eu não consigo ver o horário. 8h15. 8h15 Avisa, ainda. Bambal, editora. 8h15 ainda. Muito tempo. Então, que horas? 8h15 agora. 8h15, tá. Eu falei errado, tá. Tudo bem. 8h40 que eu queria falar. Tá. O que eu ia falar mesmo? Então, e aí, a partir desse momento que vocês começam a trazer os cursos da ESWAN aqui para o Brasil, né? O que vocês sentiram que mudou, assim, na relação de vocês, na comunidade? As relações melhoraram demais, né? Porque, assim, por exemplo, porque na época do Yamaguchi era muito focado em, vamos fazer junto, né? Vamos ser amigos, vamos fazer harmonia. É uma coisa muito assim de a gente tem que ser amigo das pessoas, a gente tem que ser amoroso com pessoas, vamos ser isso, vamos ser aquilo, muito focado no formato, na forma ou na ideia, né? Você cria uma ideia daquilo e tenta transformar isso em coisa para fazer e executar aquilo, né? E aí, o que aconteceu? A gente deixa para trás, digamos,
como é que a gente chama isso? Os medos que tem, porque muitas das reações que vêm, emoções negativas em relação às outras pessoas, vem a partir do medo que você adquiriu em determinada situação. Aquela pessoa falou desse jeito, o que eu vou responder para ser aceito, como é que a pessoa vai pensar de mim, né? Esses medos incrustados, né, inconscientes, elas permanecem e ficam regendo nossas vidas nas relações, né? E isso ficou esquecido, né? Então, a partir dessa pesquisa de como é que eu funciono, como é que é o ser humano original, né? Nesse momento, assim, né? Como é que eu estou reagindo, né? De onde vem essa raiva, essa emoção negativa, tal? Começa a enxergar, então, esse processo de autoconhecimento, né? De, eu tô reagindo desse jeito, né? Aí, ao identificar isso, parece que isso some, né? E aí, em relação a outras pessoas, a gente começa a ficar mais próximo, né? Começa a conseguir falar qualquer coisa, né? Sem medo, né? Sem ficar com esse temor de que, o que o outro vai pensar, se eu tenho que falar desse jeito, daquele jeito, né? Então, essas coisas vão acabando e fica uma relação muito mais franca, honesta e livre, né? Essa diferença, assim, que a gente tem sentido, né? Cada vez, porque não é um curso só, a gente faz aqui na nossa, as pessoas aqui, pelo menos 1, 2, 3 vezes por ano, a gente toma, essa é uma semana de curso, a gente chama de curso, não é? Mas, na verdade, é um momento de você entrar num trabalho imersivo de uma semana e através de perguntas, você vai tentando entender você mesmo, né? Então, eu acho que isso não se faz assim, não é uma coisa que acontece de repente, né? Você faz isso permanentemente para ir você se libertando das suas ideias fixas, seus pactos inconscientes, né? Que você, sem saber, você fica reagindo a partir desses lugares já fixos dentro de mim, né? Então, essa qualidade, né? Eu sinto assim, muito claro. Assim. E, ao mesmo tempo, também, algumas fixações, que eu, por exemplo, no meu caso, eu acho que eu vim carregando, tipo, o casamento tem que ser desse jeito, né? E aí, nesse processo, eu falo, não, eu não preciso ter esse compromisso de casamento, né? Porque a gente cria esse ideal de casamento, né? Eu digo casamento, mas eu posso dizer em relações humanas também. A relação humana é desse jeito. E aí você começa a reproduzir isso sem olhar para o sentimento que tem dentro, né? Sem olhar para o que eu sinto, o que é essa coisa original que eu tenho dentro, né? Acho que como o Romeu falou, na verdade, esses cursos é a busca dessa coisa original que a gente carrega dentro, né? Dessa originalidade do ser humano, né? Que a gente já nasce, a gente acredita que a gente já nasce com isso, né? Hoje mesmo eu vi dizer aqui uma frase lá que eu compartilhei. Como é que era mesmo? O amor amor é natural, vamos dizer assim. Não é uma coisa adestrada, né? Acho que é uma coisa assim. É isso aí. Muito bom. E então, a partir disso, né, eu fico vendo que tem coisas que chamam muito a atenção também na comunidade, né, na Vila Yamagishi, que tem a ver com formas, né, de gestão, de organização de vocês. Então, por exemplo, um caixa único, né, como uma estrutura financeira e, por exemplo, não ter um estatuto. É uma comunidade que não tem um estatuto. Então, qual é a relação disso, né? Da onde isso surge? Porque parece que isso é uma manifestação, né? Do processo que vocês vão fazendo, né? Então, como que vocês sentem que isso pode ser uma base, assim, né?
para organizar, né, a comunidade, para gerir financeiramente e tudo mais. Como é que isso se traduz nas atividades práticas? É isso que eu queria dizer. Bom, essa questão de estatuto, por exemplo, né? É gozado, parece que é anormal não ter estatuto, né? Eu acho que ter estatuto que é anormal, né? Assim, estatuto, essas coisas. Por que surge esse tipo de coisa? Por que é necessário você ter um estatuto, né? Porque se existe confiança, sim, não precisa de um estatuto para dizer como é que eu devo ser, como é que eu devo me comportar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como é que vai dividir o dinheiro. Se a gente, eu acho que assim, o que mais define esse modo de vida, né, nosso aqui, é como se fosse uma família, né? Então, assim, é até meio absurdo você chegar, temos o estatuto da nossa família, né? Aí todo dia o pai chega lá, lê o estatuto, vê se todo mundo está cumprindo o estatuto certo numa família, né? É estranho você ter um estatuto numa família. Então, quando as pessoas falam, por que vocês não têm um estatuto? Eu acho estranho ter um estatuto porque é como se fosse uma família mesmo, né? A gente pode não ter... Eu, por exemplo, não tenho sangue de japa, mas né, é como se fosse uma família aqui com as pessoas que têm sangue de japa aqui, né? Então, inclusive essa questão do dinheiro também, né, dos recursos materiais, né? Eu acho estranho, por exemplo, uma família falar assim, olha, você lava a louça que eu te pago tanto, você faz o almoço que eu te pago tanto, ou, né, cada um tem o seu dinheiro, se o outro precisar eu não dou porque esse é meu, você pode estar até precisando, mas é meu, eu não dou para você, porque isso é estranho para mim, né? Assim, eu acho que o ser humano não nasce com essas coisas na cabeça, né? Essas coisas ele aprende, assim, originalmente a gente não... E esse modelo capitalista, esse modelo de divisão de bens, de direitos e deveres, né? Esse modelo foi um modelo que foi inventado, né, pelos seres humanos da época, há milhares de anos atrás, né? Mas não quer dizer que, porque foi assim até hoje, precisa continuar sendo assim, né? E a gente vendo na nossa origem, né, o que a gente quer viver bem com todo mundo, né? A gente quer... E o ser humano, essa coisa da família também, né? O ser humano, quando ele nasce, ele pode ser família com qualquer um, né? Assim, um bebê que você acha na calçada lá, ele pode se transformar no seu filho e criar uma relação, um vínculo afetivo como seu filho. E, né, o ser humano nasce assim, ele não nasce, você pode ser meu pai, você não pode, né? Isso ele adquire depois de algum tempo que a influência cultural, a influência social do entorno dele, que incute, olha, essa aqui é a pessoa da sua família, então tudo bem, aquela lá não é, você precisa desconfiar dele, porque ele é de fora, ele pode fazer alguma coisa errada, né? As mães, né, ensinam para os filhos e tudo mais, mas isso, por que precisa ser ensinado que para você, quando criança, não aceitar um doce de qualquer pessoa na rua, né? Por que precisa ser ensinado isso? Precisa ser ensinado porque a gente não nasce sabendo isso, né? Quando a gente nasce, a gente pega o doce de qualquer um, né? Então, hoje em dia, como tem esse perigo na sociedade e tal, as pessoas ensinam para os filhos essas barreiras, né? Que originalmente elas não existem, né? A gente nasce com o potencial de ser amigo, de desenvolver uma relação de família com qualquer pessoa, né? E aqui a gente tem uma relação como família mesmo. Então, essas coisas como estatuto, divisão de dinheiro, aqui a gente tem um caixa único como uma família, né? Numa família, o pai ganha o salário dele, a mãe ganha o salário dele, sei lá, mas é tudo ali para uso da família, dos filhos, de todo mundo junto, né? Então, eu acho que um pouco... assim, por que surgem essas coisas, né? Por que surgem essas coisas de direitos e deveres, de esse é meu, esse é seu, né? Você não pode pegar o meu, eu não posso pegar o seu, né? Ou essas coisas de um estatuto, né? Por que surgem essas coisas? Eu acho que é porque existe muita... foi incutido nos seres humanos, né? Quando nasce pela sociedade, pela cultura, foi incutido essa desconfiança, né? Esse medo, mas a gente percebe que originalmente, percebendo que originalmente a gente não é assim, que isso foi uma coisa aprendida, a gente pode aprender outras coisas também, né? Então não é porque a sociedade foi assim até hoje, ela precisa continuar sendo assim.
E nosso sonho, o nosso objetivo aqui é fazer uma experiência de como que é a próxima sociedade, né? A sociedade que vem depois dessa que a gente está vivendo aí, né? Onde tem esse meu e seu. Então, assim, eu posso pôr fogo nessa mata porque essa mata é minha, você não tem nada a ver com isso, né? Esse tipo de sociedade que a gente já conhece, né? Então, nós estamos aqui tentando olhar como que a gente é na origem, como é que nós somos, né, o ser humano na sua essência, na sua origem, e tentar construir uma forma de sociedade que seja mais adequada a isso, né? E isso sempre lembrando que é forma é forma, né? A forma a gente pode mudar, né? O que a gente quer é trabalhar com a essência, né? Com a origem, né, da natureza do ser humano. Uhum. Muito bom. Gente, quem tá aí acompanhando, quiser fazer pergunta, tá? Pode mandar. Pode mandar perguntas. E aí eu queria saber, assim, qual que é o movimento que vocês estão fazendo agora, assim? O que vocês estão... Eu sei que tá tendo reformas aí no salão de cursos e tal. Então, o que vocês, mesmo com essa pandemia, assim, o que vocês estão fazendo aí, movimentando na comunidade? E dá para ver que... Aliás, conta um pouco como é que está sendo essa pandemia aí, porque esses dois moram na mesma comunidade e estão tendo que, né, usar a máscara e tal, e fazer isolamento aí também, distanciamento, né? Sei lá por onde ele anda, fiquei perto de mim só com máscara, ele anda por aí, sei lá. Também não sei onde ele anda. Também não sei onde ele anda. Eu acho que você que roda muito por aí, viu? Volta do Xingu, foi para, né, um monte de lugar. Tô brincando. Então, aqui, em termos de atividade, por exemplo, esses cursos da Escola Science, a gente resolveu parar até porque a gente havia assim, regularidade todo mês, tinha 1, 2 cursos, a gente vinha nessa regularidade. A gente parou tudo por causa como o curso é um curso imersivo, de você ficar durante uma semana comendo, dormindo junto, né, e fazendo um curso intenso, como não há esse distanciamento necessário, a gente avaliou que não dá para fazer, né? Então, o que a gente tem feito é fazer reuniões virtuais com as pessoas que já fizeram o curso, são reuniões de aprofundamento, né? A Ilana, inclusive, participa de um dos grupos, né? Então, o que a gente tem feito isso, né? E em termos de atividade aqui, a atividade produtiva de produtos orgânicos, né, daqui da vila, ela continua, né? Aliás, aumentou muito a demanda, porque as pessoas parece que estão comendo mais, não sei lá. E também procura de alimentos orgânicos aumentou demais, né? Então, Vocês têm números, mais ou menos, assim, de quantidade, assim, de alimentos orgânicos vendidos, ovos, sei lá o que? Assim, em termos de volume de produção, não aumentou muito, mas a gente fazia muita feira, né? As feiras agroecológicas de Campinas, a gente fazia 9 feiras por semana, né? E então era assim, mais que uma feira por dia. E isso era um volume bastante grande, né, dos produtos aqui. E agora na pandemia essas feiras fecharam, né? Não estão acontecendo as feiras, e só que o pessoal que ia na feira agora quer entrega a domicílio, né? Os deliveries. Então, a gente tá fazendo, praticamente dobrou o número de entregas a domicílio, né, os deliveries dos produtos nossos. Então, a mesma quantidade da produção que a gente escoava antes da pandemia está escoando agora, só que com muito mais trabalho, porque em vez de ficar na feira lá esperando o freguês vir, a gente que vai na casa de um por um, né? Então está dando muito mais trabalho, mas assim, também por outro lado é um sistema onde você também tem uma proximidade com as pessoas bem maior, né? Uhum. E vocês começaram assim, né, com essas entregas em casa e tal. Isso é um outro aspecto da Vila Yamaguchi também, né? Essa produção de orgânicos, essa produção de ovos orgânicos que já
começou, né? Mesmo antes dessa, acho que o Romeu conta bem essa história, assim, mesmo antes de ter esse termo orgânico, né? Vocês começaram a praticar esse tipo de agricultura. Pode falar um pouquinho também sobre essa parte mais produtiva da comunidade? Então, assim, logo desde a época da faculdade, né, a gente já começou com esse tipo de produção, né, na Chácara Canaã, que era a chácara do pai do Alan, né? Então a gente tinha já essa produção lá e já começamos a fazer também cestas, entregas a domicílio lá na Chácara Canaã, isso na época de estudante ainda, né? E quando nós começamos aqui, em 88, naquela época, a gente chamava de agricultura alternativa, né? Não era agricultura orgânica, veio bem depois, né? Esse termo agricultura orgânica mesmo, ele foi consolidado em 2003, né, com a legislação. E então, quando nós viemos para cá também, a gente começou com esse sistema de entrega do domicílio, né? Mas assim, a gente não era conhecido e mesmo assim, quem trabalhava com agricultura orgânica, ou agricultura alternativa naquela época, eram muito poucas pessoas, né? E as pessoas não valorizavam o produto, não conheciam. Então a gente pegava aqui, a gente começou com as galinhas aqui, né? Então a gente até fizemos uma troca aí com o seu Edmur, com o vizinho, umas galinhas, essas galinhas vieram para cá, essas galinhas começaram a botar ovo, então o que a gente fazia, pegava, levava de casa em casa, um saquinho assim, a gente põe um pouquinho de palha de arroz para o ovo amaciar um pouco para não quebrar o ovo, e entregava de casa em casa para as pessoas, falava, olha, experimenta, e dava gratuitamente para as pessoas, né? Experimenta, se vocês gostarem, depois a gente pode passar a fazer a venda semanalmente. E com isso, então, começaram as rotas de entrega, né? As pessoas que experimentaram, a gente começou só com ovo, né? Depois, as pessoas que experimentaram foram falando umas para as outras, falou para o vizinho, falou para o parente, foram aumentando os pedidos, aí a gente aumentou as galinhas, construímos um galinheiro, né? E aí as galinhas também começou a sobrar o esterco e tal, e aí a gente começou a fazer a horta, e aí a gente já ia na casa das pessoas, levava o ovo e a verdura, né? E aí foram sempre assim no boca a boca, né? Foi construindo uma rede de comercialização. Então, cada dia da semana é um bairro que a gente visita, né? E depois também as feiras foram aumentando. E a gente acabou se tornando bastante conhecido aí na região, né? E como também a gente foi pioneiro, né? Também a gente é uma referência aí nessa área, né? E sempre assim, de boca em boca mesmo, né? Foi expandindo isso. E hoje a gente tem em torno de 800 entregas por semana, né, a domicílio, que a gente faz na região aqui de Campinas. Uhum. E essa forma de agricultura, né? Claro que vocês estudaram e de outras formas, mas vocês aprenderam muito nas vilas Yamagishi do Japão, foi isso? Na verdade, assim, lógico, a gente sempre aprende, né? Mas é um clima completamente diferente, né? Lá é um clima temperado e tal, né? É um clima bem diferente daqui. É lógico que muita coisa que a gente vivenciou lá, que a gente experienciou lá, foi aplicado aqui. Mas a gente aprendeu mesmo no dia a dia, na observação, na prática, né? E também na experiência que a gente já trazia de família também, né? Então, foi no dia a dia mesmo, quer dizer, estamos aprendendo até hoje ainda. Uhum. É um processo constante, né? De relação, de aprendizado. E principalmente de observação, né? Observar os fenômenos da natureza e tentar agir em harmonia com eles, né? E a gente tinha um lema aqui que ações humanas em harmonia com a natureza. O Gonta quer falar também. Gonta deu um oi pra gente, falando que tá em harmonia também com vocês. Ó, vou ler algumas perguntas aqui, tá? Então, acho que a Sônia falou o seguinte: estou adorando vocês respondendo perguntas ao invés de fazerem perguntas. Muito bom, Ilana, você ter conseguido fazer eles falarem. Provavelmente a Sônia, eu não conheço a Sônia, mas ela deve ter feito curso com vocês. Cada família vive em sua casa, há casas coletivas.
crianças pequenas, as crianças vão à escola, vocês têm alguma educação diferente da escola? Então, acho que vocês podem contar um pouquinho de como que está aí a comunidade nesse momento. 20 minutos agora, pronto. Então, atualmente, a gente... Como é que é a estrutura aqui, né? Aqui no sítio, né? São uma área de 100 hectares, né? Deve ter em torno de 20 casas, né? E aí uma parte é ocupada pelos funcionários, né? E uma parte é ocupada pelas pessoas, membros da Vila Yamagishi, que a gente chama de membro desse pessoal que está nessa... que a gente chama os membros do grupo aqui, né? E tem os funcionários que moram aqui também. Né? Não temos agora crianças pequenas, nenês pequenos, tem um, né? E a maioria das nossas filhos, eles estão fora já, né? Tem 2 deles que estão na Academia Sais, no Japão, né? Foram lá faz 2 anos, 3 anos, estão fazendo estágio nesse Academia Science, no Instituto Science, lá em Suzuka. Né? Sobre a estrutura, as casas aqui, teve uma época, até ano 2000, que eram casas coletivas. Era tipo alojamento e tinha um refeitório comum. Né? Então, as pessoas dormiam nas casas, digamos, alojamentos, e aí comíamos no refeitório, né? Jantava, almoçava, tomava café e tal. E aí, de 2000 para cá, a gente mudou um pouquinho essa estrutura. Né? Os alojamentos foram transformados em casas, divididos em casas individuais. Né? Então, ficou essa opção de quem quiser comer no refeitório, come no refeitório, e quem quiser comer nas casas, come nas casas. Né? Então, conforme, às vezes eu quero comer lá no refeitório junto com todo mundo, então vai lá. Às vezes, não, eu quero ficar sozinho aqui com meu parceiro, meus filhos, então come aqui. Não, eu não quero ficar lá no refeitório, quero só comer aqui. Né? Dá uma olhada primeiro no cardápio, ver o que tem lá, se for legal, vamos lá, senão... Então, ao longo desses 10, principalmente últimos 10 anos, a gente vem reformando as casas nesse formato. Né? Uhum. É isso. Legal. Quer dizer, a gente não tem escola aqui, né? As crianças vão para a escola de fora, né? Porque o número reduzido de crianças não tem estrutura. Antes do ano 2000, como tinha bastante crianças, a gente tinha estrutura para cuidar de crianças, pessoas responsáveis que cuidam de crianças e tal. Tinha casa das crianças, né? Eles tinham uma certa autonomia, viviam juntos, né? Em bandos e tal. Mas isso mudou, porque mudou o número. As crianças vão ficando grandes e vão tomando seus rumos. Gente, então, eu vou fazer o seguinte. Como eu tô um pouco preocupada com o horário, porque quando vai chegando o horário, o Instagram acaba com a live. Então, eu vou começar a puxar aqui o encerramento. Não consegui fazer todas as perguntas que as pessoas fizeram, mas eu queria que vocês pudessem, enfim, finalizar como quiserem, falar um pouco sobre como faz para chegar nos cursos, quando voltar a ter curso, né? Quando puder, a gente pudesse reunir de novo, né? Aí no salão. Então, como que faz para participar? Como faz para entrar em contato? Tem gente querendo saber se vocês estão recebendo novos moradores. Enfim. Fala aí. E assim, não tem escola, mas tem a Vila Paraíso, que eu vou defender aqui a Vila Paraíso, que é um movimento que a gente faz aí nas férias com as crianças,
porque a gente viveu uma semana muito incrível com crianças e adolescentes. Então, também tem um movimento, mas com crianças que vêm de fora, né? Que vêm de São Paulo, de Campinas, do Rio de Janeiro. Pelo menos um pouquinho de criança, né? A gente tem aí nesses dias. A Vila Paraíso também é uma atividade que a gente começou aqui em 91, né? Já vai ser 30 anos. Então, assim, as criancinhas que vinham de 5 anos de idade naquela época, hoje já estão com 36, né? Então, hoje em dia, essas pessoas que eram crianças, que vinham para cá, para a Vila Paraíso, que é essa atividade de uma semana, né? Só com as crianças aqui, que praticamente estão tocando as Vilas Paraíso atualmente. Então, já é uma segunda geração, aí, ou terceira geração, sei lá, né? E que as Vilas Paraíso têm acontecido. Bom, a gente tem o site, né, da Escola Science Brasil, né? E lá tem os cursos que são oferecidos aí, que são os cursos da Escola Science. Durante a pandemia, agora, o único que a gente está realizando é o NAICAM, porque o NAICAM é um curso... O NAICAM, traduzindo para o português, é o olhar dentro, né? Então, ele é um curso que é individual, né? A pessoa lá fica sozinha fazendo uma revisão da sua vida, né? Vendo as pessoas que são importantes para ela, fazendo essa revisão de como que foi desde quando nasceu até os dias de hoje, né? A sua relação com essa pessoa, né? O que essa pessoa fez por mim, o que eu fiz por essa pessoa, quais os problemas que eu causei com essa pessoa, né? E através dessa revisão interna da nossa própria vida, as pessoas também vão olhando o seu passado a partir da perspectiva de hoje, né? E isso é bastante transformador. O NAICAM, ele não é um curso que foi assim desenvolvido lá pelo Instituto Science, é uma coisa que já acontece no Japão há muitos anos, né? Que foi alguns professores que desenvolveram isso lá no Japão, professores da área de psicologia e tudo mais. E é um curso que já existe em vários países do mundo, na Alemanha também é bastante forte, né? Então, o NAICAM é o único desses cursos que a gente tem feito agora, porque como é isolado, uma pessoa sozinha, e só vai ter entrevistas assim de 1 em 1 hora, entrevistas curtinhas, então é um curso que não oferece esse risco de contágio, né? Então, o NAICAM é o único que a gente está fazendo. O primeiro dessa série de cursos, que é pré-requisito para os outros, é o seminário Azuan, né? Então, o seminário ele é um início, né, de como é essa pesquisa através do método Science, né? Que o método Science, ele traduzindo para o português, é uma sigla que significa investigação científica da natureza e da essência, né? Então, a partir do zero, né? Então, Science com Z no final, né? A gente vê muitas pesquisas aí, né? A maioria das pesquisas, elas são sempre pesquisas assim baseadas em premissas anteriores, né? Mesmo que sejam premissas científicas, são premissas. Então, a proposta do método Science é você fazer essa pesquisa como que é na realidade, sem essas premissas, tentando ver como que é realmente, né? Sem tomar essa premissa como uma verdade, né? E esse é um método bastante transformador, que a gente revê, né, a gente mesmo, né, a partir do zero, né? Normalmente a gente tem alguns... eu sou uma pessoa assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu detesto aquela coisa. Mas será que eu sou assim mesmo, né? Vamos deixar isso aí de lado, tirar essas premissas, né? O ser humano é egoísta mesmo, não tem jeito. O ser humano, se puser juntos, vai sair briga e tal. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que as pessoas querem, né? Vamos ver a partir do zero. Deixa essa premissa para lá e vamos ver um pouco como que é a realidade, né? Então, basicamente, essa pesquisa da essência, pesquisa a partir do zero, né? Sem tomar as premissas como sendo verdade, né? E esses cursos, então, eles são feitos com esse método. Vou falar mais. Alan, a gente vai ter que ir fechando, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a live, tá? Tá bom. Então... Bom, só queria fazer um pouquinho mais de jabá, que é sobre esses cursos.
Na verdade, esses cursos, a gente fala curso, mas não é um curso que tem um palestrante, alguém falando é assim, daquele jeito, né? O que existe são perguntas, né? Perguntas que cada um vai perguntando para você e vê o que vem de dentro e compartilha isso de uma forma bem divertida, leve e gostoso, né? Então, é muito divertido isso, né? Não é uma coisa assim de, não, agora vamos fazer isso, é alguma coisa mais de esforço e tal, né? Então, esse é o meu jabá, né? Para quando terminar essa pandemia, os cursos vão começar e está convidado. E quem quiser fazer NAICAM, mas NAICAM também tem um pré-requisito de ter feito outros cursos. Então, tem que ter feito o seminário. Então, em qualquer forma, então, é só depois que acabar... Ou que sair a vacina. Quando sair a vacina, pelo menos uma boa porcentagem da população estejam vacinados para a gente recomeçar, retomar essa atividade dos cursos. Legal. Tomara que retome logo, gente. Muito obrigada. Adorei fazer essa live com vocês. Muito obrigada a todo mundo que chegou aí, que participou. E lembrando que na quinta-feira da semana que vem vai ter mais uma live que vai ser com a Vanessa Tenório, que viajou por várias ecovilas e vai contar a experiência dela. Então, muito obrigada.